Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda você que está se preparando para o Enem e se deparou com essa questão histórica, geográfica, social, cultural sobre o Brasil. Essa questão está falando sobre a riqueza do Brasil enquanto manifestação estética, principalmente em Minas Gerais. A colonização brasileira extraiu muito ouro dessas terras e isso trouxe para a gente seda, madeiras aromáticas, têxteis, obras de arte, lã, cristais e muitas peças de porcelana. Isso no século XVII, XVIII. Graças ao ouro. Portanto, destaque para Minas Gerais, região de Ouro Preto, Mariana, Sabará. Sobretudo as igrejas, com muitas gravuras, com temas, com inspirações, motivos chineses. Orientais de modo geral, chineses sobretudo. Então, a gente tem aqui uma situação que é a nossa cultura estética barroca, com grande inspiração de outros lugares do mundo, graças à questão do ouro que existiu aqui, a esse saque do ouro que Portugal fez do Brasil. A partir daí, vamos analisar o enunciado. O texto é fundamental para a gente conseguir responder a questão, mas o enunciado também. O desenvolvimento do processo artístico descrito no texto foi possível pelo ou pela atenção ao enunciado. Aqui o enunciado está pedindo uma causa. Esse foi possível pela, quer dizer, qual é a causa do desenvolvimento do processo artístico que esse texto fala pra gente? O Brasil se desenvolveu de maneira artística. E qual é a causa que o texto está falando pra gente? Estou destacando essa questão da causa porque algumas alternativas vão colocar o contrário. São alternativas bonitas, porém que mostram um efeito em vez da causa. É o caso, por exemplo, da alternativa A, que fala representação arquitetônica. Você pode ficar atentado, assinalar a alternativa A. Está falando de uma representação arquitetônica nas igrejas. Porém, essa representação arquitetônica é um efeito, não a causa. O mesmo acontece com a alternativa E. Um padrão estético. O Brasil desenvolveu um padrão estético, está falando no texto que desenvolveu esse padrão estético barroco com inspiração chinesa. Pois é, é sobre isso que o enunciado está perguntando. Qual é a causa desse padrão estético? Qual é a causa dessa representação arquitetônica? Qual é a causa desse processo artístico? A alternativa A e E apenas repetem um enunciado, mas não explicam qual é o motivo dessa possibilidade. A alternativa C vai falar de uma dependência econômica. O Brasil tem dependência econômica com Portugal? Muito mais que uma dependência econômica. A gente é uma colônia, né? A gente tem uma dependência não só econômica, mas também política, cultural, etc. Porém, o texto não está dando destaque para o Brasil como colônia. Não está dizendo que o fato do Brasil ser uma colônia permitiu esse desenvolvimento arquitetônico. Talvez se a gente não fosse colônia, a gente teria se desenvolvido muito mais. Porém, o fato é, o nosso ouro, de alguma forma, ainda que tenha enriquecido Portugal, trouxe alguma riqueza para essas terras também. Então, o foco aqui é para o ouro, não para a dependência econômica. O item D também comete um erro. Ao falar de intervenção estatal, em momento algum o texto está dizendo que Brasil, como colônia, ou Portugal, como estado metrópole nossa, fez uma intervenção dizendo a partir de agora vai entrar obra chinesa no Brasil. Em momento algum, ninguém falou isso. Pelo menos o texto não nos dá essa informação. Então, a alternativa D não é plausível. Apenas a alternativa B faz sentido. Intercâmbio transcontinental. O ouro saiu do Brasil, atravessou o continente, foi para a Europa, de modo que houve aí um comércio também com outro lado do mundo, na Ásia, que atravessou outros tantos mares para chegar aqui. Então a gente tem aqui já até de uma certa forma, uma globalização acontecendo no nosso território brasileiro.